O vídeo de hoje é sobre um dos meus conceitos favoritos, inspirado em uma das aulas que eu mais gosto de dar na Introdução à Sociologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre imaginação sociológica. O termo imaginação sociológica foi criado por Charles Wright Mills e popularizado pelo seu livro do mesmo nome em 1959. Ele define a imaginação sociológica de uma forma bem simples: a habilidade de conectar história e biografia e as relações entre elas na sociedade. Isso significa analisar a nossa experiência pessoal e a de outros dentro do contexto da sociedade geral. A imaginação sociológica nos ajuda a escapar da bolha, conectarmos o particular ao universal e o prático ao teórico. Para Mills, o pensamento sociológico não é algo exclusivo para os sociólogos de formação, e sim uma qualidade que deve ser exercida por todos. Apesar de não seguirem a mesma escola de pensamento, essa proposta é bem parecida com a do pedagogo Paulo Freire em sua Pedagogia do Oprimido, onde ele propõe quebrar a distinção entre educandos e educadores. E também com a do filósofo marxista Antônio Gramsci, que propõe que todo ser humano é um intelectual em potencial. A imaginação sociológica faz da sociologia uma ciência extremamente relevante no nosso dia a dia. É com o exercício dela que podemos chegar a questões sérias e mais amplas sobre para onde a nossa sociedade caminha e quais os problemas estruturais que encontramos hoje. Por exemplo, a imaginação sociológica permite que uma mulher que é mãe, esposa e trabalha fora perceba o seu fardo duplo ou triplo no seu dia a dia. Ela passa a perceber que todo o trabalho doméstico que ela tem acumulado para si não é apenas uma questão da sua relação pessoal com o seu esposo e seus filhos. Ela vai notar que várias outras mulheres se encontram no mesmo barco e vai querer saber por quê. A partir daí, ela vai ouvir sobre patriarcado, a divisão de gênero do trabalho e vai descobrir que a não remunerada economia do cuidado corresponde a 11% do PIB brasileiro. Tudo isso por conta de uma das coisas mais poderosas na sociologia crítica e também na pedagogia crítica. Isso é o poder da pergunta. É onde a gente encontra outra ponte entre Freire e Mills. A imaginação sociológica incita cenários de pensamento que facilitam a pedagogia da pergunta e ajudam a explicar a sociedade. Mas como desenvolver e promover a imaginação sociológica? Uma das formas, claro, é através do ensino da sociologia. A sociologia possui alto potencial desalienador e, na minha opinião, deveria ser uma das disciplinas fundamentais nas universidades e nas escolas. Mas fatores políticos tentam colocar a sociologia como uma subdisciplina ou a taxam como ideológica demais. Isso já deixa suspeitas sobre os reais interesses ideológicos em suprimir o pensamento e imaginação que ajuda o povo a questionar a realidade. Por isso eu valorizo também o papel da arte, cultura e mídia em instigar a imaginação sociológica. Vivemos uma era em que muitos seriados do Netflix têm ajudado pessoas a refletir, assim como livros e filmes que não passam despercebidos sobre as suas conexões com a vida real. Imagens, textos, memes, poesias, até mesmo o humor possuem um potencial fantástico nesse sentido. Será possível mesmo ver esse tipo de imagem na sua timeline e não questionar a realidade, a sociedade e a si mesmo? Com mais e mais facilidade no acesso à informação, a imaginação sociológica nos ajuda a filtrar, avaliar e refletir sobre o que vemos e ouvimos por aí, além de ajudar a contextualizar as nossas próprias experiências. Por conta disso, a imaginação sociológica é uma arma política poderosa. Ela nos ajuda a descobrir por que agimos como agimos e a identificar problemas e injustiças. Ela define se interagimos com o mundo como sujeitos ou se simplesmente vivemos à mercê de um mundo que interage conosco. Por isso, vale muito a pena investir na sua imaginação sociológica. Sempre que se deparar com um problema, pergunte primeiro se ele é um problema pessoal ou social. E também como o social influencia o pessoal e vice-versa. Reflita, analise e questione um pouco mais. Uma população que pensa sociologicamente é bem mais difícil de manipular.